Fala galera, seja bem-vindo ao canal MrBR, eu sou o Mister e no vídeo de hoje eu vou deixar para vocês 10 jogos que vocês deveriam dar uma chance porque a mídia já se esqueceu deles. Vamos lá? Enslaved: Odyssey to the West é um jogo de ação e aventura que foi lançado em 2010. O jogo é ambientado em um futuro pós-apocalíptico. O jogo segue a jornada de Monkey, um guerreiro super habilidoso, e Trip, uma jovem que manja das tecnologias. E a pegada aqui é atravessar um mundo devastado pela guerra e dominado por máquinas que estão loucas para destruir o seu corpinho. Bem já no comecinho do game, a Trip coloca um dispositivo de controle no Monkey que força ele a proteger ela enquanto eles viajam juntos. Além de contar com um enredo bem elaborado, que você vai vendo o relacionamento deles crescendo e tal, a ambientação também chama bastante atenção. Os visuais deixavam a gente de boca aberta na época. A equipe de direção de arte desse jogo mandou muito bem. Mas vamos além só de gráficos aqui, viu? A jogabilidade de Enslaved é muito massa. Combina elementos de ação, plataforma e quebra-cabeças, mas na medida certinha. O Monk é bem ágil e possui habilidades de combate. Em outras palavras, ele é o corpo, é os músculos. Já a Trip é mais frágil fisicamente, mas ela é o cérebro da dupla, igual minha esposa e eu. É, meus amigos, eu casei com um gênio. Não foi ela que casou com um burro. Enfim, ela que detém os conhecimentos técnicos e ajuda a resolver os puzzles, que por sinal são bem inteligentes, viu? Casou com um burro. No geral, o Enslaved é um jogo subestimado, mas que oferece uma experiência muito divertida. Merece mais uma continuação do que um remake, na minha opinião, porque ele já é bem redondinho do jeito que é. Vanquish é um jogo de tiro em terceira pessoa lançado em 2010. A história se passa em um futuro distante, onde os Estados Unidos estão em conflito com uma força militar russa, que invadiu uma estação espacial chamada Providence, atacaram brutalmente São Francisco e ameaçaram destruir Nova York. E é aí que o jogador assume o papel de Sam Gideon, um agente que usa um exoesqueleto de alta tecnologia chamado ARS, que é enviado para Providence resolver essa baguncinha. Por mais que pareça uma historinha meio manjada, o jogo surpreende e te deixa interessado no que vai acontecer em seguida, sabe? Eu curti. O que torna esse jogo único, na minha opinião, é com certeza a jogabilidade rápida e fluida dele. O exoesqueleto do Sam tem uma variedade massa de habilidades especiais, como por exemplo, a capacidade de deslizar pelo chão em alta velocidade. Ei! Que é top demais. Ele pode também retardar o tempo para desviar das balas e aumentar sua força para causar mais dano nos inimigos. A mecânica de combate é bem frenética e dinâmica, te deixa meio acelerado, saca? Mas precisa segurar a onda, se adaptar e usar as estratégias para conseguir progredir no jogo. Boa, 06. Boa, garoto. É isso aí. Fatiou. Passou. Vai embora. Padrão. Padrão. A ambientação também chamou muito a minha atenção. Se bem que no meu caso é fácil porque eu curto demais jogo de temática futurista. Mas de qualquer forma, o jogo é bem detalhado. Te deixa imerso. Oferece uma trilha sonora com batidas eletrônicas que combinam com a temática e te acelera ainda mais. Cê é louco. Olha, eu não me lembro de ver alguém dizendo que Vanquish é ruim. Perfeito não é, mas tem muito mais pontos positivos do que negativos, com certeza. Merece ser lembrado. Spec Ops: The Line é um jogo de tiro em terceira pessoa lançado em 2012. A história se passa em Dubai. A cidade foi devastada por uma série de tempestades de areia. O jogador assume o controle do capitão Martin Walker, que é líder do Esquadrão Delta, enviado para a cidade para investigar o desaparecimento do coronel John Conrad e a unidade dele. E o que começa com uma missão de resgate se torna em um pesadelo moral quando seu personagem é obrigado a lidar com escolhas muito difíceis e consequências piores ainda. O jogo é conhecido pela sua narrativa sombria e moralmente complexa. Spec Ops: The Line também se destaca por uma jogabilidade bem sólida, com aquele tiroteio intenso que a gente ama, sabe? 07. Dá 12 aqui. As mecânicas de tiro são bem executadas, tem um sistema de cobertura legal e combates táticos que incentivam a usar a sua inteligência nos ambientes e com as habilidades da equipe. Esse game brilha por abordar questões profundas sobre a natureza da guerra e da violência, te fazendo questionar os motivos e as justificativas por trás das ações dos personagens. O que é mais louco é que ao longo da história você vai ser confrontado com situações onde as decisões têm um impacto direto no desenrolar dos eventos, mas o que pega é que muitas vezes não há uma escolha claramente certa ou errada. Esse jogo é para Oscar. Uma pena não ser valorizado um game com tanta qualidade. Binary Domain é um jogo de tiro em terceira pessoa lançado em 2012 também. E o jogo se passa em um futuro onde robôs altamente avançados, conhecidos como Hollow Children, começam a se infiltrar na sociedade, representando uma ameaça à existência da humanidade. É aqui que o jogador assume o papel de Dan.
Um membro de uma equipe de soldados de elite enviada para investigar e combater a ameaça dos robôs. O enredo explora temas como a natureza da consciência artificial e as implicações éticas da criação de robôs com aparência humana. A narrativa é repleta de reviravoltas e deixa você assim, de cara. O jogo também tem personagens cativantes que te ajudam a manter engajado ao longo da história. O jogo possui um sistema de consequência de confiabilidade muito legal, e suas interações com os personagens da equipe afetam a confiança deles em você, e esse sistema influencia diretamente a jogabilidade, porque se os membros da equipe confiarem em você, eles vão responder melhor durante o combate e vão cooperar com mais eficiência também. Mas se você tomar decisões que prejudiquem a confiança deles, isso pode deixar as coisas bem tensas e os conflitos começam a acontecer no grupo. Eu estou sentindo uma treta! Além disso, o jogo apresenta uma mecânica de danos aos robôs bem impressionante na minha opinião. É possível destruir partes específicas dos inimigos para desabilitá-los de maneiras diferentes. Isso adiciona uma camada de estratégia ao combate. Conceito de estratégia. E incentiva você a mirar com precisão e usar táticas inteligentes para conseguir progredir. Eu não consigo. El Shaddai Ascension of the Metatron é um jogo de ação e aventura lançado em 2011. A história segue Enoch, um escriba imortal escolhido por Deus para caçar 7 anjos que foram mandados para a Terra, mas os safadinhos desceram acho que bem na época do carnaval, só pode. Você sabe, né? Coisa e tal e coisa, e nasceram os Nephilims, que são criaturas gigantes com o potencial de destruir toda a Terra. E aí, meu parceiro, bora pegar esses danadinhos e limpar a casa. No game você enfrenta criaturas divinas e desafios de plataformas. Cada um dos níveis tem um estilo artístico diferente e a posição de câmera vai mudando, alternando entre 3D e 2D. Bem massa, viu? O jogo tem uma estética visual bem diferente. Combina elementos de arte contemporânea com influências religiosas e mitológicas também. As fases são bem detalhadas e frequentemente apresentam cores vibrantes e uns designs meio extravagantes até. Mas isso no bom sentido, viu? No meu ponto de vista, El Shaddai é uma experiência visualmente bem diferenciada. Testa lá pra você ver. The Saboteur é um jogo de ação e aventura lançado em 2009, e aqui você é Sean Devlin, um piloto de corridas irlandês que se torna um combatente da resistência após testemunhar a morte de um amigo nas mãos de um oficial nazista. Sean se envolve em uma série de missões para sabotar as operações nazistas em Paris e ajudar a libertar a cidade da ocupação. O que torna esse game único é a essência visual dela, na minha opinião. O jogo é em preto e branco, com áreas controladas pelos nazistas sendo representadas em tons de cinza, enquanto as áreas liberadas pela resistência são coloridas. Ó que doideira! Eu achei legal a ideia porque ela cria um contraste entre a opressão nazista e a esperança da resistência, além de servir como uma representação do próprio personagem, que vai trazendo cor e vida de volta à cidade conforme ele avança nas missões. Sensacional! The Saboteur oferece uma variedade de missões e atividades bem legal. Elas incluem sabotagem, assassinato, corridas de carro, entre outras coisas. O jogo também permite que você explore livremente a cidade de Paris, e aí você vai descobrindo segredos escondidos, coletando itens colecionáveis, participando de outras atividades paralelas. Embora esse game não receba tanto destaque quanto alguns outros jogos ambientados na Segunda Guerra Mundial, é um jogo que merece elogios por sua atmosfera diferente, personagens bons e mecânicas de jogos divertida, na minha opinião. O jogo oferece uma abordagem super inovadora ao gênero de ação e aventura, proporcionando pra gente uma experiência bem emocionante em uma Paris retratada de maneira muito criativa. A gente só agradece. Bionic Commando é um jogo de ação e aventura lançado em 2009. O jogo é uma continuação da série clássica com o mesmo nome, que teve início lá na década de 80 no Nintendinho e nos arcades também. O jogo se passa em Ascension City, uma cidade que foi destruída em um ataque terrorista com uma arma experimental. Nós assumimos o papel de Nathan Spencer, um soldado condenado à prisão por crimes de guerra, mas é recrutado por suas habilidades únicas e seu braço biônico. O objetivo central da trama é impedir o líder terrorista, porém esse terrorista é um ex-companheiro do seu personagem. O aspecto mais destacável de Bionic Commando, na minha opinião, nem é a história em si, e sim o sistema de movimento. O jogador usa o braço biônico do Nathan para se locomover pelo ambiente. Você pode balançar entre edifícios usando ele como uma espécie de gancho, o que dá uma dimensão vertical grande à jogabilidade. Então, assim, é a mecânica de movimento que traz as dificuldades dos desafios, que são de plataforma, obviamente, e o combate do jogo também. Eu me lembro que, além do modo campanha, o jogo tem um modo multiplayer também, que os jogadores tinham que usar habilidades de balanço,
combaterem uns com os outros lá, nada memorável. Eu recomendo esse jogo primeiro para quem é das antigas ou que já jogou o clássico e gostou, e em segundo para aqueles que gostam de jogos de plataforma e querem curtir uma gameplay legal, mas sem muita profundidade intelectual. Obrigado, meu Deus, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viking Battle for Asgard é um jogo de ação e aventura lançado em 2008, um pouquinho mais antigo, eu sei, mas tem qualidade. O game retrata o duelo dos deuses pelo controle do reino mortal de Midgard. Você joga com Skyrim, um guerreiro super badass da região que foi salvo da morte pela deusa Freya, e em troca ele se torna um instrumento dos deuses que moram em Asgard e querem ver os homens livres na luta contra a terrível Hel, a deusa da morte que deseja dominar o mundo dos mortais. Tá vendo? Falei que era bom? O jogo apresenta um mundo aberto com várias ilhas, onde você pode explorar livremente e entrar em várias missões que o jogo vai apresentando. A jogabilidade é uma mistura de combate corpo a corpo, exploração e elementos de estratégia. Os jogadores podem enfrentar inimigos em combates direto, utilizando uma variedade de armas e habilidades, ou optar por táticas furtivas para surpreender os seus adversários. Mas um dos aspectos mais legais nesse jogo pra mim é a escala. E quando eu falo de escala, eu falo de batalha. As batalhas são muito massivas, tipo centenas de personagens na tela ao mesmo tempo e o pau quebrando. É muito top, ainda mais para um jogo de 2008. Além disso, nós podemos recrutar aliados e liderar exércitos nessas batalhas épicas que eu comentei. Velho, nesse game eu gastei um tempinho, viu? Afro Samurai é um jogo de ação baseado no mangá e no anime do mesmo nome. O jogo combina elementos de hack and slash, lançado em 2009. E a estética dele é inspirada no hip hop e na cultura afro-americana. Olha que top! Samurai e hip hop. Não tem como dar errado. O enredo do jogo gira em torno da busca por vingança do protagonista Afro pela morte do seu pai, conhecido como número 2. No mundo de Afro Samurai, a posição número 1 é concedida ao guerreiro mais poderoso, e aquele que ocupa essa posição é constantemente desafiado por outros guerreiros que desejam tornar-se número 1. A história começa com Afro testemunhando a morte brutal do seu pai nas mãos de Justice, o atual número 1. Após esse evento traumático, Afro embarca em uma jornada de vingança, determinado a derrotar todos os guerreiros que cruzarem seu caminho até chegar em Justice. O jogo é conhecido pela ação rápida e brutal e pelos seus combates bem fluidos também. Nós podemos usar uma variedade de ataques muito legal de combos, combinando espadadas e técnicas acrobáticas nos combates. Além disso, a Afro tem um sistema de fúria, que permite você entrar em um estado de poder temporário para causar mais danos. A trilha sonora desse jogo é uma coisa de outro mundo, top demais mesmo. As músicas de hip hop complementam perfeitamente a atmosfera do jogo. Além disso, o estilo visual é bem estilizado, com gráficos cel shaded que capturam a estética do mangá e do anime. E para deixar ainda melhor esse jogo, a dublagem do Afro e do seu companheiro narrador Ninja é dublado pelo monstro sagrado mestre Samuel L. Jackson. Não dá para esconder que esse jogo é um pouco curto, mas vale muito a pena na minha opinião. E agora eu vou falar da série Prototype. Então são 2 games. Prototype são uma série de jogos de ação e aventura em mundo aberto. O primeiro jogo foi lançado em 2009 e o segundo lançado em 2012. Os 2 jogos se passam em um mundo fictício, onde o jogador assume o papel de um anti-herói muito poderoso com habilidades sobrenaturais. A história segue Alex Mercer no primeiro jogo e James Heller no segundo. Os 2 protagonistas são infectados com um vírus conhecido como Black Light, que dá poderes extraordinários, mas também coloca eles em conflito com as autoridades militares e as ameaças biológicas da cidade. No primeiro jogo, você controla Alex Mercer, que acorda sem memória na cidade de Nova York, enquanto ela está sendo devastada por uma epidemia viral. Você descobre que possui habilidades de metamorfose, que permite você transformar partes do seu corpo em armas mortais, além de absorver e copiar as memórias e habilidades de outras pessoas infectadas. A pegada aqui é descobrir a sua verdadeira identidade e os segredos por trás da epidemia. Já no segundo Prototype, nós assumimos o controle de Jaden Heller, um ex-soldado que perdeu a sua família para a epidemia causada pelo vírus Black Light. Você é infectado pelo vírus também e ganha habilidades similares às do protagonista do primeiro jogo. Aqui o cara tá sangue no zóio. Eu tô brabo, mano. E doido para vingar a morte da sua família. James se junta a uma organização militar para caçar Mercer, que nesse jogo é visto como uma ameaça global. Aí já dá para imaginar o regaço entre esses dois, né? Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco.
Os dois jogos apresentam um estilo de jogo bem frenético, com ênfase em combate corpo a corpo, corrida livre e exploração de um ambiente urbano vasto e bem detalhado. É muito divertido a liberdade que você tem de explorar a cidade. É uma mistura dos jogos de Spider-Man e do Hulk, sabe? Em resumo, nós podemos usar as habilidades sobrenaturais dos personagens para causar o caos e a destruição enquanto a gente enfrenta inimigos militares e criaturas mutantes. Coisa linda. Bem, essa é uma listinha com 10 jogos que a mídia não fala muito, mas que se você der uma oportunidade de experimentar, vai se divertir e até se surpreender com alguns deles, garanto. Mas com certeza existem muitos outros jogos que poderiam estar nessa lista e essa missão eu vou deixar para vocês. Coloquem nos comentários quais jogos eu poderia ter colocado na lista e até quais temas e listas vocês gostariam de assistir aqui no canal. Então é isso. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho para você não deixar de receber os próximos vídeos. Combinado? Então a gente se vê. Tchau, tchau.